temos o grupo sistematizado da doutrina espírita, temos também o grupo de estudo do livro dos médiuns e o grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. De quarta nós temos às 19h30, às 20h30 o atendimento fraterno e às 20 horas, nós temos aqui a palestra pública e também após a palestra nós temos o passe. De quinta-feira às 19h20 nós temos o grupo de vibrações. Às 20 horas nós temos o grupo de estudo aprofundado da doutrina espírita. E ao sábado nós temos o projeto Família, no núcleo assistencial Hebe Mariana. Lembrando que todas as palestras de quarta-feira, elas são transmitidas na página da comunidade no Facebook e depois elas ficam disponíveis no canal do YouTube. Nós temos também agora dia 13, um almoço beneficente, vai ser no Salão Social da Sorema, tá? Já estão à venda os ingressos, tá? E está custando R$50. Então, quem se interessar, que nos procure, que estão à venda já. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem que foi recebida, foi psicografada aqui na casa, na reunião mediúnica. Na nossa trajetória evolutiva, estamos sempre nos deparando com nossos altos e baixos, com nossos erros e acertos. Muitas vezes nos envolvemos em fatos que nos levam ao desânimo, à falta de confiança em nosso Pai. Temos que nos conscientizar de que somos espíritos em evolução, portanto passíveis de erros e enganos. Diante disso, não podemos desanimar. Temos que exercer o auto-perdão, que é quando temos consciência de nossas imperfeições e procuramos não nos condenar pelos equívocos. Quando isso ocorre, não prestamos a atenção no tempo gasto em nos preocupando quando poderíamos estar praticando o bem, adquirindo conhecimentos que nos levam à nossa melhora espiritual. É certo que temos que ser caridosos com as faltas alheias, porém é necessário que assim também seja com as nossas faltas. É claro que isto não vai nos isentar da reparação das faltas cometidas, mas nos aliviará na certeza de que, sendo eternos, a vida nos colocará frente a frente com aqueles a quem prejudicamos, para que sejam resolvidas as divergências. Importante também é que, uma vez consciente dos erros, tomemos uma atitude firme no sentido de não cometer mais. Lembramos de Jesus quando disse: vá e não peques mais, pois se já tomaste consciência do erro, façamos o correto daqui para frente. E assim estejamos certos que o amor infinito de nosso Pai sempre nos dará todas as oportunidades de que necessitamos para a nossa evolução espiritual. Bom, a nossa palestrante de hoje, é a Ana Beatriz Valdão, ela é aqui de Matão, e o tema é Parábola do Semeador. Então, para dar início, vamos fechar os nossos olhos e vamos mentalizar Jesus e rogar a Ele as bênçãos que nós precisamos para que nós possamos encontrar forças, fé, coragem para superar as nossas dificuldades do dia a dia. Que os nossos irmãos também possam receber as mesmas benéficas para que possam também superar os seus problemas, as suas dificuldades. Gratidão, Jesus. Ana Beatriz, por favor.
tema tão muito importante, um histórico de amor, um histórico de carinho, um histórico de esclarecimento e um histórico de consolo, sempre com o estandarte e com a bandeira do Espiritismo. E ao lado, sempre trazendo o nome do nosso querido Carvalho Schutt. Então é uma alegria imensa estar aqui hoje e estar trazendo um pouco mais, trazendo as palavras do Evangelho e do nosso querido e amado Mestre Jesus. Hoje aqui, o que nos traz aqui hoje é uma parábola muito interessante, é a parábola do semeador, que foi escolhida por mim, ou direcionada a estar trazendo aqui para nós, refletirmos juntos hoje. E esta parábola, ela tem um ensinamento muito, muito profundo para todos nós, onde ela nos traz, nos leva a uma reflexão interior muito importante. Esta parábola, ela está no capítulo 17 do Evangelho e ela foi muito bem abordada por vários discípulos, inclusive por Mateus, no capítulo do 3, capítulo 3. E uma das coisas que eu gostaria de estar refletindo com vocês hoje é uma frase que nós temos muito importante para estar iniciando essa palestra de hoje, e que é o seguinte: nós conhecemos um cristão, um espírita, pelos seus esforços que ele emprega para estar domando ou perseguindo, ou indo atrás das suas más inclinações. Porque todos nós que aqui estamos somos espíritos imperfeitos. E nestas imperfeições nossas, a partir do momento que nós nos damos o braço a torcer e que nós realmente nos conscientizamos que nós somos imperfeitos, já é um grande passo que nós damos rumo à perfeição e que nós começamos a buscar essa perfeição e a nos despojar dessas imperfeições. E dentro dessas imperfeições, alguns de nós ainda estão estagnados ainda estão assim, vendo o horizonte limitado, que não estão nem aí, não estão sem pressa. E cada um de nós vai empregar a sua velocidade rumo a essa perfeição, a despojar-se dessas imperfeições. Alguns não estão com pressa, não estão buscando. Estão assim, na sua zona de conforto, bem tranquilos. Mas essa zona de conforto, ela é assim, ela é muito camuflada. Parece que eles estão estagnados, mas eles não estão. Porque eles podem parecer estagnados, mas eles estão caminhando muito lentamente. Porque não tem como ficar totalmente parados. Mas enquanto alguns estão praticamente parecendo que estão estagnados, outros estão buscando um futuro diferente. Estão buscando a cada dia um dia melhor. Estão buscando a cada dia ser diferentes e ser melhor. A cada dia que passa, estou tentando ser melhor no dia de hoje. Então,
Então, uns estão parados e outros estão caminhando. Então, cada um traça uma velocidade nessa sua trajetória. Uns têm uma trajetória mais sinuosa, mais devagar, e outros conseguem ter uma trajetória mais rápida. Depende de cada um de nós. E é isso que essa parábola que nós vamos trabalhar hoje, ela nos traz, quando refletida de uma maneira adequada. O Pai, Deus, Ele nos criou com um acessório muito interessante. Ele nos criou dotados da curiosidade. E essa curiosidade, ela nos impulsiona. Ela tem algo de maravilhoso dentro dela. Essa curiosidade, que ela está ligada à nossa inteligência, ela nos faz caminhar e cada vez mais a crescer, seja intelectualmente e consequentemente devagar, moralmente, e chegaremos até chegar a crescermos também espiritualmente. Na parábola do semeador, que está no capítulo 17 do Evangelho, nos sede perfeitos, e também, como eu disse há pouco, nós vamos encontrar nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 3 a 9, e também encontramos em Marcos, relatada nos capítulos de 3 a 9, e Lucas também, muito bem colocado. Capítulo 8, versículos de 3 a 8, só encontramos em João. João não relatou. E Caibar Schutter, que foi um estudioso, um bandeirante do Espiritismo, como nós sabemos, e um estudioso da doutrina e das parábolas, ele dizia que essa parábola que nós vamos refletir hoje é considerada por muitos estudiosos como a parábola das parábolas. E é uma das únicas parábolas que foi explicada por Jesus. E ela retrata o reino dos céus. E esse reino dos céus, ela nos traz, essa parábola, os caracteres dessa perfeição, a necessidade desse aprimoramento pessoal que nós devemos ter para alcançar esse reino dos céus. Ela nos leva a um mergulho interior, cada um de nós, lá no fundo. É uma parábola introspectiva, quando levada a um olhar bem sério. E o que ela nos traz? Como Jesus pregava por parábolas, todas as suas histórias, elas necessitavam de uma interpretação bem profunda, para ser totalmente compreendida e para nós conseguirmos tirar dela as pérolas que ela nos traz. E para que o povo daquela época conseguisse realmente entender a parábola, Jesus fazia uso, ele contextualizava as parábolas. O que quer dizer isso? Ele fazia uso de tudo que o povo conhecia. O povo daquela época era trabalhador do campo. Então as parábolas, quando ele contava, estava relacionada com o campo, com o trabalhador, com a natureza, com a lavoura, porque aí fazia sentido para eles. E era fácil deles compreenderem e ficava fácil deles guardarem, porque era algo do cotidiano deles. Ele não contava ou falava de coisas que eles não entendiam. Ele contava e falava de coisas que faziam sentido para eles. Então eles entendiam, eles guardavam. E Jesus precisava disso. Era interessante que eles guardassem. Muitos
não tinham leitura escrita. Então, ali a oralidade e essas preciosidades precisavam ser contadas de uma geração para outra. E Jesus precisava disso, para que as suas palavras se perpetuassem. Então, como a maioria vivia no campo e eram camponeses, então eles trabalhavam com a lida com o campo. E aí, então, Jesus contou, contextualizando. Então, as parábolas tinham que ser curtas, de fácil assimilação para eles guardarem. Elas tinham que ser eficientes e inteligentes. E fácil de memorizar. Então, porque os evangelhos demoraram muito a vir. Alguns estudiosos disseram que os evangelhos, para chegaram por volta do ano 60, com alguma diferença de alguns anos entre um apóstolo e outro. Então, demorou muito tempo, mas as parábolas viveram contadas entre os camponeses, entre o povo que ia ouvir Jesus. E vamos lá. Nesses anos que se subsequentes, a parábola do semeador era uma das parábolas que eram chamadas de as parábolas do lago. Que muitas parábolas eram contadas por Jesus à beira do lago, onde Jesus ia do lago, se subia em uma barca e se sentava. E ali o povo se aglomerava e sentava para ouvir Jesus. Ele contou muitas parábolas ali, às margens do mar da Galileia. E eu convido vocês nesse instante a também se imaginarem agora sentados na areia, ali, na frente do mar da Galileia, imaginando Jesus naquela simplicidade, sentado num bar, contando para nós essa parábola tão linda, num quadro mental que nós vamos formar agora, com aquele magnetismo que Jesus tinha, e com aquele olhar e aquela voz, e ele contou para aquele povo, a maioria trabalhadores do campo, pessoas simples, mas que buscavam algo a mais, muitos saindo da sua zona de conforto, como eu disse, saíram da inércia e foram buscar algo a mais. E ele disse: eis que o semeador saiu. Ele saiu. Só esse verbo, o verbo sair, significa uma ação. Todo verbo significa que alguém teve que sair de algum lugar. Significa que teve uma ação. Diferente de uma inércia. Saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Mas por não haver profundidade de terra, raiando o sol, foi crespada, torrada. E por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre os espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Agora já estamos indo para a quarta parte das sementes. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto. Uma para 100, uma semente para 5, uma para 60 e outra para 30. Quem tem ouvidos, ouça. O homem do campo
conviviam com Jesus todos os dias tiveram dificuldade de entender, eles entenderam a parábola, mas a parte espiritual que estava dentro desta parábola. E Jesus, então, explicou. Começou a descortinar, a explicar esta parábola. A parábola mostra 4 situações com as sementes no solo, os vários tipos de sementes, e o que aconteceu com elas, onde elas caíram e o que aconteceu. Mas elas podem ser estendidas até 7 situações que são os resultados da colheita, que são 1 para 100, 1 para 60 e 1 semente para 30. Nós vamos começar a pensar, a compreender essa parábola, comparando a um processo evolutivo, a evolução. E as criaturas, a todos nós que aqui estamos, porque cada um de nós que aqui estamos, primeiramente, cada um de nós estamos num grau evolutivo diferente. Cada um de nós temos uma história evolutiva. Cada um de nós estamos num estágio diferente. Temos uma história, uma trajetória. Como eu disse agora há pouco, cada um de nós é como uma estrada cheia de curvas. Cada um de nós montou o nosso trajeto. E cada um de nós, em algum momento, como nós aqui estamos, hoje, nós saímos da nossa zona de conforto. Porque nós aqui estamos. Nós saímos dos nossos lares e nós aqui estamos buscando alguma coisa de diferente. Nós viemos buscar hoje aqui alguma semente diferente. Por isso nós estamos aqui. E cabe a nós hoje pensarmos, essa semente que nós estamos levando daqui. Como nós vamos levá-la? E aí nós temos que, dentro desses níveis de evolução espiritual, nós temos que absorver, compreender, entronizar e vivenciar. Aquelas primeiras sementes que caíram à beira do caminho podem ser interpretadas como aquelas pessoas que ouviram, mas não fizeram, ouviram e não ouviram. Tanto que Jesus falou, aqueles que tiveram ouvido de ouvir, que ouçam. Ouviram, mas não fizeram sentido nenhum. Foram refratárias, tanto que elas nem penetraram na terra. O chão batido é aquele chão duro, que até a água tem dificuldade de penetrar. A água não penetra. Quando chove, às vezes a água nem penetra. É aquele chão duro. A semente não conseguiu penetrar. Tanto que vieram as aves e as comeram. É como se tivesse vindo alguma coisa e as roubado. Os ensinamentos de Cristo não fazem sentido a essa terra. Se essa terra for comparada à terra dos nossos corações, não lhe tocam. Ouvem, mas não lhe tocam as comoções, as emoções, nada. Simplesmente nada. Esse coração, a terra desse coração não está pronta para nada. Elas ainda estão refratárias aos ensinamentos do Cristo. Nada lhe comove, é uma terra impenetrável. A semente ainda não entra, mas está sobre a terra. Talvez alguma tenha ficado. Esses corações, ou essa terra, ainda estão muito apegadas, são muito imediatistas, estão apegadas ao materialismo. Pensam no aqui, no agora, no já, no que os prazeres que o mundo lhes traz. Não pensam no amanhã, no porvir, não se importam com as coisas do depois, nas coisas que Cristo trouxe. Não
estão prontas. A terra não está pronta. Porque nós sabemos que para a gente plantar alguma coisa, a gente tem que estar com a terra boa. A gente tem que preparar essa terra. E essa terra não está pronta ainda. Para essas pessoas, o que Cristo fala, as palavras do Evangelho, não passam de letra morta. É a semente caída. É igual a semente caída sobre os pedregulhos. Não vai dar fruto ali no momento. No momento. Não podemos apontar o dedo, nem julgar. Porque eu acabei de falar que o nosso caminho é cheio de curvas. Será que nós já fomos criados com o coração pronto? Hoje nós viemos aqui buscar semente. Mas será que nós já nascemos assim? Será que um dia, ou lá atrás, outrora, já não tivemos o coração endurecido? Tudo a seu tempo. Agora, é um coração compactado. Mas ficará assim para sempre? Não. Claro que não. Jesus disse que nenhuma ovelha ficaria perdida em seu caminho. Que todas seriam buscadas. Nenhuma ficaria para trás. Então nenhuma ficará. Agora, esse solo duro, compactado, tem como quebrá-lo? Com certeza. Mas nós podemos escolher a forma de quebrar esse solo. Tem duas formas. Tem uma forma mais fácil e uma mais difícil. Tem a forma que é aquela que Jesus veio ensinar para a gente, que é a forma do amor. E tem a da dor. O solo pode ser afofado pelo rasgo de uma lâmina ou pelo amor. Cabe a nós decidirmos a forma como nós queremos deixar esse solo pronto para receber as sementes. Deus deixa a gente, permite com que a gente dá um tempo para a gente fazer as escolhas. Se a gente escolher pelo amor, é mais fácil. Mas se a gente fica perseverando e demora muito, né? Essa terra dos nossos corações, não seria melhor nós escolhermos o amor? Porque às vezes, pelos nossos próprios erros, essa dor chega. Não é Deus que vai vir e vai colocar. Então, a hora que nós tivermos com essa terra boa, essas sementes vão entrar. E elas vão produzir. Isso é a lei do progresso. É a lei da evolução. É o objetivo que nós fomos criados. Porque quando nós fazemos, ou quando uma empresa desenvolve um produto, tudo tem um objetivo, uma finalidade, não tem? Nós fomos criados por Deus com algum objetivo. É para sermos felizes. É para sermos perfeitos. E nós chegaremos lá. Agora, cada um vai traçar o seu caminho. E por que Deus não faz esse caminho ser mais rápido? Porque tem que ser pelo nosso merecimento. Tem que ser pela nossa própria conduta. Para ele ter o seu próprio valor. O reino dos céus, a vida eterna, isso não significa nada para as pessoas que têm esse coração endurecido. Agora, as pessoas que têm o solo pedregoso, elas já estão numa outra condição. Elas até acham bonito, elas recebem a palavra de Jesus com alegria. Elas acham bonito, elas até ouvem. Mas
mais profundidade, vê um prédio, uma casa, como tem que ser construída. Então, nós temos que construir as bases, mesmo da nossa fé, com profundidade. Ela tem que ter alicerce, e a planta também, e a nossa fé também. Então, como ela não tem, ela morre. Ela é cristada e ela resseca. Ela não tem de onde tirar os seus nutrientes. E nós temos que buscar os nossos nutrientes da nossa fé. Nós temos que ter base. Nós temos que ter profundidade. É um solo raso. Não tem sustentação. São indivíduos que já evoluíram um pouquinho mais. Estão no estágio um pouquinho mais adiante. Mas mesmo assim, eles ainda precisam caminhar um pouco mais. Mas já caminharam. E segundo alguns autores, grande parte da humanidade, infelizmente, ainda se encontra, uma boa parte, nesse segundo estágio. Ouve, mas logo se esquece. Falta um pouco de alicerce ainda. Alguns acham até bons os conselhos, mas falar, eu acho que não é para mim. Não, perdoar é bom, mas eu não consigo perdoar tal pessoa, não. Não dá para perdoar, não. Eu não. Então, estão a caminho. Isso é que é bom. Mas são pessoas que perdem-se fácil. O solo espinhoso. O que seria esse solo espinhoso? Ele já tem mais profundidade. É um solo com maiores condições para germinar. Mas também se distrai. E se distrai com o quê? Tem mais profundidade, ele cresce, mas ele se distrai com as ilusões do mundo. Ele se distrai com os encantos do mundo. Ainda perdem, né? Se perdem com as ilusões do mundo, se perdem, é aquela sementeira infrutífera, né? A única que vai dar frutos é a última, é a quarta. A terceira ainda se perdem com tudo que é distração. Hoje, nos dias de hoje, Jesus não falou isso naquela época, mas nos dias de hoje, se perdem com a internet, com rede social, com festividades. Estou muito preocupado com o que os outros vão, com o que os outros estão pensando dele, com festividades, com redes sociais, isso, mas não estão preocupados com o dia de amanhã, com o porvir. Estão sempre deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. E não pensam no amanhã. Deixam para amanhã e não pensam no amanhã. E essas criaturas também estão muito ligadas a matérias, como no caso anterior que eu falei. Ou nos casos anteriores, né? Eles querem sempre o bem viver. E o aqui e o agora. E são abafados. Então, o mundo, o dia de hoje, abafa eles. E eles acabam também preocupados com o mundo, também morrem, sufocados. São os prazeres mundanos, é o narcisismo. Eu diria que eles são sufocados pelo narcisismo e pelo mundo atual, né? Que os sucumbe. E muitas vezes estão muito preocupados com os excessos. Eu não diria que o progresso é bom, tudo que nós conseguimos é para o nosso bem e nós só temos que aprender a utilizá-los. Porque se somos dotados de inteligência e se chegamos até aqui com todos os programas e com todo o progresso que nós alcançamos, nós temos mais é que usufruir do conforto, do progresso que temos à nossa mão.
mas temos que dosá-los. E equilíbrio é bom. Então, é a forma como conduzimos, é a forma como utilizamos. E não de uma maneira desmedida. Os excessos não são bons. Então, eu gostaria de deixar claro que ninguém aqui está dizendo que não é bom. Sim, é bom. Mas é saber utilizar. E não se esquecer, jamais se esquecer, né? Também das coisas espirituais. Que é o nosso maior objetivo de estarmos aqui. A dificuldade e a dor, elas são as alavancas que nos impulsionam ao progresso. E elas, na verdade, nos fazem crescer. E são aquelas que nos dão aqueles cutucões e que não nos deixam estacionários. E sempre tem uma razão de ser. E nós estamos aqui para ajudarmos os outros. No nosso planejamento familiar, já foi criado para ajudarmos os outros. Para estar servindo de sustentação aos outros. No planejamento reencarnatório de cada um. Então, é a base de sustentação do outro e do planejamento do outro. Nada é o acaso. E não estamos aqui, nenhum de nós, por acaso, ou Deus não dá nada além das forças que podemos suportar. O véu do esquecimento nos é autorizado para o nosso próprio bem. Então, as provas que temos são bênçãos dos céus. E temos que agradecer, porque senão não aguentaríamos de saber o motivo de cada prova que temos. Mas esse motivo existe. E se Deus é justo, Ele é justo. Só nos cabe confiar, pedir forças e seguir. Mas sempre estamos sendo assistidos pela espiritualidade e evoluindo. Todos na nossa família. Mas não podemos nos distrair em momento algum do motivo e do objetivo que estamos aqui. E Jesus deixou para nós esta parábola para que possamos fazer um mergulho dentro de nós e dessa terra que temos nos nossos corações. E de como que ela está para receber essas sementes. Jesus, que eu coloco aqui hoje como semeador, que lança essas sementes nos nossos corações, como que nós as estamos recebendo? Como que nós estamos hoje levando a semente que hoje estamos carregando dessa parábola que Ele deixou há 2000 anos atrás para nós? O solo fértil que Ele deixou nessa parábola é a terra boa. A terra boa é aquela que escuta a palavra, ela presta atenção e ela produz os frutos. E eu diria que uma semente, ela é igual. A natureza não faz as sementes diferentes. Elas são iguais. E por que elas produziriam diferente? É a semente que produz diferente? Não. É a terra e as condições que fazem ela produzir diferente. A quantidade de água, o sol. Mas se no mesmo solo que recebeu a mesma incidência de luz, a mesma quantidade de água, por que ela produz diferente? No caso aqui na parábola de Jesus.
Então, vamos pensar como nós vamos trabalhar as nossas sementes. E muitas vezes a nossa semente, que ela comece a produzir, que seja 1 fruto, 2 frutos, 3 frutos, e vamos trabalhar para que cada dia ela possa cada vez produzir mais. E qual seria a explicação para essa diferenciação dessa produção de frutos? São os níveis de percepção e os graus evolutivos que nós temos. Porque cada um de nós aqui é um ser único. Jamais seremos iguais, porque somos diferentes. Deus é tão maravilhoso que nós somos diferentes. E mesmo evoluídos, nunca seremos iguais. Cada um de nós tem uma diferenciação. Somos únicos. No meio de tantos, somos especiais. Somos diferentes. Somos uma peça, uma criatura maravilhosa e diferente, com qualidades só nossas. Somos seres personalizados, únicos, com uma trajetória única. Aqueles que produzem 30 por 1 são aqueles que já estão se dedicando na seara do Senhor, que já se identificaram com a divindade, que já reconhecem Deus, Jesus, que já o aceitaram, que já sabem, que já reconhecem, que já buscam a palavra, que já estão lutando para ela em prática, que já estão lutando consigo mesmo para tirar suas imperfeições, que já estão pelo menos reconhecendo suas imperfeições e que somos seres imperfeitos, que já saíram do campo do encantamento literal, porque nós temos no começo aquele campo, aquele momento só do encantamento literal, só acho bonito, né? Como aqueles lá do pedregulho, só acha lindo, acha lindo, acha lindo. Que já saíram do encantamento, iniciaram na prática, estão tentando vivenciar o roteiro que o Mestre deixou. Ainda são imperfeitos, estão presos aos vícios do passado, que não é fácil. Se nessa encarnação, para a gente mudar alguma coisa, a gente tem uma grande dificuldade, né? Às vezes a pessoa que convive com a gente fala, mas eu já te falei 1000 vezes, né, para fazer assim. E a gente no dia seguinte está lá fazendo com tudo, né? A gente tem uma dificuldade de mudança muito grande, a gente há de conviver, não tem? Muito. Mas a gente está no caminho. Mas já começamos a mostrar sinais de perseverança, de compromisso, de dedicação, de exemplo com Cristo. Agora, aqueles que já estão na 60 por 1 já passaram no meio do caminho. Jesus nem colocou 50%, ele já passou um pouco, ele pôs 60%, né? Que já está para animar, né? 60% já está bom, né? Já está bem. São espíritos que já estão bem mais adiantados na escala evolutiva, né? Bem mais. Já são pessoas já caminharam muito. Agora, os que já estão produzindo 100 para 1, já são os espíritos chamados de cristianizados, numa escala evolutiva. E aí eu coloco para vocês, nessa reflexão, como estão a nossa terra, como está o coração de cada um de nós, a nossa terra interior. Então, indistintamente, eu coloco para nós começarmos a pensar, a estar mexendo nessa terra e pensando, será que nós estamos só na parte literal? Será que nós estamos mexendo dentro de nós, adubando, mexendo essa terra e produzindo
dando frutos, aumentando essa produção nossa de cada dia? Ou estamos fadados a todo dia estar deixando, como os pássaros vêm e comem essa semente, deixar o dia a dia, as coisas do mundo estarem roubando essas sementes? Vamos fazer uso das coisas, das tecnologias e de tudo que temos, mas na medida certa, no peso certo. Não deixar que elas realmente nos tomem todo o tempo, com moderação, na medida certa. Então, conhecemos a pessoa pelos frutos que ela dá, não é? Então, vamos começar a produzir. Nesse contexto, nós temos que também pensar que Jesus falou que a paz que nós temos que buscar dentro de nós, as imperfeições, tem que ser trabalhada dia a dia, passo a passo, da melhor forma possível. E Jesus não desperdiçava nenhuma oportunidade para ensinar. E não perdeu nenhum momento. E Jesus usou inúmeras parábolas onde ele usava o homem do campo. Nós temos a parábola do filho pródigo, do filho que ele mandou à vinha. Então, que nós possamos, assim como ele usava os trabalhadores da vinha, ou os agricultores, que era fácil de memorizar, que nós possamos lembrar dessa parábola a partir do dia de manhã e tentar relembrá-la todos os dias, nem que for um pouquinho, para tentar, como eles fizeram na antiguidade, que por gerações eles se lembraram dessa parábola e foram recontando ela de geração em geração, e com isso eles foram se trabalhando e se modificando, que ela possa realmente entronizar dentro de nós e que ela possa nos modificar e nos fazer pessoas melhores no nosso dia a dia, e que possamos com isso evoluir e nos despojar das nossas imperfeições, e que possamos cada vez mais produzir mais frutos na seara do Senhor, e que com isso nos tornarmos pessoas melhores e deixar no Senhor nosso Jesus mais feliz, que com certeza era isso que Ele queria, e com isso estaremos mais próximos da nossa felicidade e do objetivo ao qual fomos criados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui na casa e de poder estar falando sobre essa palavra. Muito obrigada. Ana Beatriz, a nossa pastora, que as suas sementes continuem germinando cada vez mais, tá? Que Deus te abençoe, Jesus também, que Ele continue te dando muita disposição e muito ânimo para continuar, tá bom? Obrigada. Bom, nós vamos